Boa tarde, Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui com vocês na nossa TV Missão Cidades. É um privilégio para nós podermos apresentar esse programa com canções saudosas, que marcaram o cristianismo, marcaram a nossa vida ao longo do tempo. Eu, por exemplo, fui muito marcado pelas canções. Vi um tempo também muito bom de avivamento das igrejas, ali por volta dos anos 80, 90, o Espírito Santo de Deus visitando e levantando muitos ministérios, muitas igrejas. E aí nós tivemos muitas experiências do avivamento espiritual, onde o Espírito de Deus é derramado muito também em função da adoração. E essas canções têm tudo a ver com a manifestação do poder de Deus. Claro, meu nome é William Agnello. Sou pastor e cantor também. E ao meu lado, nós estamos aqui com o Fabinho. O Fabinho é músico, Ele é missionário também, um homem de Deus, um jovem que eu conheci também na infância e sei toda a trajetória do Fabinho, na presença do Senhor, uma pessoa de Deus de fato. E hoje nós viemos trazer aí para vocês alguns louvores que marcaram muito a nossa vida, Você vai ver que as canções são tão inspiradas que ao ouvir você já começa a sentir a presença de Deus. E eu convido vocês a participar conosco dessas canções aí. Tem uma música aqui que tem como tema o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. A Bíblia diz que Ele é onipresente, eu creio que de fato Ele está presente em todo lugar, a todo instante, especialmente agora, em que nós estaremos adorando ao Senhor. Eu convido o Fabinho para a gente estar louvando com vocês aí essas canções. Uma dessas canções é essa, o Espírito de Deus está aqui. Amém? Então tá louvando. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua graça e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero me entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho.
contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero me entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. Glória a Jesus, aleluia. É maravilhoso adorar o Senhor. E como disse, essas canções elas marcaram a nossa vida. Tem mais um louvor que eu gostaria nesse momento de estar adorando o Senhor. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer, uma canção de adoração. E é o que de fato precisa acontecer conosco quando nós entramos na casa do Senhor. A proposta é essa, você ir para adorar, para receber do Senhor, para oferecer a Ele o melhor, né? Da sua adoração, do seu louvor. É isso aí, ó. Vamos estar louvando o Senhor com esse cântico? Aqui eu vim para te dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Aleluia. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar.
Aleluia. Glória a Deus. Nosso coração é o altar do Espírito Santo. A Bíblia mesmo diz isso, né? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Daí a necessidade de termos comunhão com Ele constantemente, todos os dias. Dá para imaginar o quanto é difícil no mundo de tantos apelos, né? De tantas tribulações, até nós andarmos em total comunhão com Ele. É um Deus que a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós, né? E não é à toa que Ele demonstra, né, o seu zelo ao oferecer, né, seu único Filho em resgate de nossas vidas, não é assim? Então, mesmo que as lutas sejam muito grandes, as dificuldades sejam tremendas, todavia nós pertencemos ao Senhor e fomos comprados por Ele ali na cruz do Calvário, todos nós. O interessante de você analisar isso de forma mais profunda é o fato de que mesmo aquele homem, aquela pessoa que não quer, que não deseja, na cruz ele já foi comprado e tem o direito de ser salvo, né, de ter um lugar de descanso, né, e de gozo para sua alma. Todavia, é necessário que esta pessoa entregue a sua vida, né, totalmente ao Senhor. Para que, se você quiser ter paz na sua vida, se você quiser encontrar o verdadeiro Deus, você precisa se voltar para a cruz do Calvário, onde Cristo derramou o seu sangue e a sua vida ali, em resgate de sua vida e de nossas vidas também. Que Deus abençoe. Amém. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. O Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é poderoso. Oh, aleluia, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, eu creio, Senhor, vai acontecer aqui. Cremos, Senhor, nas tuas promessas. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, aleluia. Que bênção, irmão. Jesus está aqui. Estamos sentindo a presença de Deus. E grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deus ainda vai nos surpreender, irmãos. Queremos ver coisas grandes, milagres extraordinários. Temos que crer, irmãos. Tem que crer. Tudo é possível que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Deus não tem comunhão com incredulidade. Ele quer encontrar fé. Se ele encontrar fé, ele irá operar maravilhas. Amém? Feche teus olhos, vamos orar pelo pregador. Espírito Santo, venha falar conosco, usar o servo dele. Pai querido, nesta hora vamos te adorar, recebendo tua palavra. É o Senhor que dá a palavra ao pregador, o Senhor que usa. Tenha misericórdia, Senhor. Fala conosco, usa teu filho pela misericórdia. E nós te glorificamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, pastor William. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar a amada igreja para nós meditarmos em um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo número 12. Mateus 12, 38. Tem como tema o milagre de Jonas. Nós estaremos lendo alguns versículos do 38 ao 45. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressuscitarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Parece que quando o Senhor ele pregava, ele usava
palavras assim, sem sentido, como se fossem aleatórias, mas é preciso, eu creio, usar de fé para você compreender o que Deus quer dizer. Existem vários modelos de mensagem, né? A mensagem temática, textual ou expositiva, e os doutores, conhecedores da teologia, eles começam a analisar a qualidade da mensagem, que tipo de mensagem é que será pregada. Mas eu quero dizer para você que quando eu li esse texto, eu compreendi que o Senhor Jesus não usou nenhum padrão de mensagem. Pelo contrário, parecia muito aleatório o que ele dizia, porque ele começou a falar sobre Jonas, e é o tema do texto. Mas depois ele resolve falar sobre os ninivitas, sobre profetas, sobre a rainha de Sabá, quer dizer, ele está falando sobre Salomão. E depois ele começa falando também, ele logo entra dizendo a respeito dos espíritos imundos, o que acontece quando alguém é limpo porque recebeu de Deus, né, a libertação, mas se ele não cuida, se ele não enche a sua casa espiritual da presença de Deus, aquele demônio que saiu, ele vai desejar retornar, porque ele anda por lugares áridos e ele deseja voltar. E ele traz convidados se encontrar essa casa espiritual vazia. Então, ele está dizendo que quando aqueles escribas e fariseus vieram questionar ou pedir, desejar dele um sinal, porque eles conheciam, já sabiam que era Jesus, eles conheciam a Deus também, porque os fariseus, eles eram religiosos, os escribas também eram, eles eram doutores da lei, eles atendiam aos reis, né? E ali nesse caso, eles tinham todo o controle do que acontecia, da cultura do povo, eles faziam registros, era como se fossem juízes e advogados. Então eles dominavam bem a leitura. E então a posição, por exemplo, de um escriba, até a compra de livros, naquele tempo, era caro, era difícil você adquirir. Então esses homens, a formação deles era realmente de uma posição social elevada. Mas o que acontece, nessa situação aqui, que o Senhor Jesus os atraiu, conseguia atraí-los pelos seus milagres, conforme a tempestade no mar, quando ele acalmava vento e tempestades, quando ele fazia os cegos enxergarem, quando ele ressuscitava mortos. Então esses escribas e fariseus, doutores da lei, eles eram atraídos pelo Senhor Jesus, querendo ver algo mais. Mas a questão é que eles só queriam ter mais experiências no sentido do conhecimento. Eles queriam ver, havia curiosidade neles, mas eles não entendiam o mistério de Deus em relação à transformação do homem. É como se você vivesse o tempo todo dentro da igreja, eu e você, né? Adquirindo conhecimento, né? Recebendo do pastor, dos mensageiros, as mensagens de Deus, mas não querendo nada com ele. Quer dizer, eu creio em Deus, sou amigo do Evangelho, amo aquela igreja, amo os irmãos, conheço a maioria dos irmãos. Eu cresci até junto com o pastor. Tem gente aqui que aconteceu isso aqui mais ou menos, né? E por isso eu vou à igreja, porque eu amo a igreja. É tão bom estar na igreja, ouvir a palavra de Deus, aprendemos tanto. Mas a questão não era essa. E o Senhor Jesus desprezou completamente a linha de raciocínio deles. O Senhor começou a falar para eles: essa geração é má, uma geração perversa, adúltera, porque eles adulteravam a palavra, o conhecimento que Deus já havia dado e revelado a eles. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, era o Messias. Eles viam os sinais tão profundos. E quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas Deus quer mais de nós, e nós não queremos mais de Deus. Nós vamos à casa dele e estamos conformados com o tipo de pessoa que nós somos. Quer dizer, se você quiser se irritar, você pode. Tem muito crente que bebe e xinga palavrões, e estão presos ainda ao pecado, que não consegue se controlar, não tem domínio próprio nenhum, não consegue.
Vocês estão entendendo esse mistério? Você já imaginou você estar na presença daquele que acalmou a tempestade, daquele que ressuscitou mortos, aquele que faz coxos andarem, aquele que realiza grandes milagres? Os discípulos estavam ali, os escribas e fariseus registravam, eles sabiam, naturalmente sabia até que Jesus entrou na cidade dos Gadarenos, encontrou aquele demoniado que andava nu, né? As cadeias ele quebrava, nada conseguia controlar aquele homem. Jesus foi lá, libertou aquele homem, curou ele. A filha de Jairo eles conheciam, a mulher do fluxo de sangue eles sabiam. E nós conhecemos tudo isso, mas só conhecemos na mente, mas não deixamos entrar no nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Jesus falou isso. Ele disse: a minha palavra é como espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, está apta a discernir as intenções do coração. Então, o grande milagre que Deus quer realmente realizar na vida do homem é curar a alma do homem, libertar a alma dele. Esse é o grande milagre que o Senhor quer fazer. Mas o Senhor atraiu esses sábios, Ele nos atraiu essa noite. Você foi atraído pelo Evangelho do Senhor, porque você gosta, porque você já sabe, você conhece, sabe que Deus habita nessa casa. Essa é a casa de Deus, né? O lugar separado para nós cultuarmos a Ele. Embora o homem seja templo do Espírito Santo de Deus, mas na verdade aqueles homens tão conhecedores, eles desprezavam, né, a presença do Espírito Santo. Eles não queriam o mais de Deus, ter a transformação, a libertação do poder do pecado, a libertação da alma, o direito à vida eterna. Eles conheciam, eles liam, eles registravam o que Jesus dizia. Aqueles homens tinham muita cultura, irmãos. Eles dominavam a cultura, o ler, o escrever. Eles dominavam, registravam tudo que Jesus falava. Mas só que eles não queriam a transformação da sua alma. É como nós chegarmos aqui e analisar a mensagem, buscando, por exemplo, as éticas, né? O padrão da mensagem, sem ouvir a voz do Espírito Santo, que nos faz dar glória, que nos faz glorificar, que nos traz alegria. O que nós precisamos é da vida que há na palavra. Ele diz: a minha palavra é espírito e vida. Ela precisa entrar na nossa vida, precisa transformar a nossa vida. Mas o tempo todo aqueles homens estavam testando o Senhor. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Jesus era sábio. Ele é sábio, mas nós também somos. Nós tivemos Salomão, o homem mais sábio de todos. A grandeza de Salomão, a grandeza do templo, a cultura de Salomão, o domínio. Segundo estudiosos, Salomão, por ano ele recebia em média 25 toneladas de ouro. Nunca existiu um homem tão rico quanto Salomão. As nações se rendiam à cultura, à sabedoria de Salomão. E ele veio anunciar o sinal. A questão é essa, o sinal do profeta Jonas. E ele se estende até nós nos dias de hoje. Porque a mensagem do profeta Jonas é que a cidade de Nínive, em 40 dias, ela seria totalmente destruída, se eles não se arrependessem. Era uma mensagem de arrependimento. E o profeta, ele tinha que obedecer o Senhor. O Senhor chamou o profeta Jonas e determinou que ele fosse pregar para os ninivitas, ou seja, para os pecadores, para aqueles que eram inimigos de Israel, aqueles que Jonas os tinha como inimigos dele. E a mensagem era uma mensagem de arrependimento ou morte. E quando o profeta Jonas desobedece, os irmãos já conhecem a mensagem, ele foge da presença de Deus, ele não queria pregar. Quantas vezes também você se sente desconfortável? Quantas vezes você ouve a palavra, não entende bem, e você fica confuso, você retorna à igreja, mas muitas vezes coisas que você não entende faz com que o homem natural, não deseje nem retornar mais. O inimigo começa a falar ao seu ouvido e você perde a graça, você não quer retornar mais à casa de Deus, mas você sabe que aqui você vai ouvir a palavra que vai libertar a sua alma. Jonas não queria pregar para aquele povo,
Mas Deus tinha um mistério tão profundo que a voz do profeta Jonas foi como a voz de Deus no meio da cidade. Ele caminhou, ele começou a pregar: se vocês não se arrependerem, virá uma grande destruição sobre vocês. Mas eles estavam presos às suas culturas, os seus deuses, à sua idolatria, os sacrifícios que eles faziam. Eles possuíam, no meio do povo, a cultura de entidades, de demônios que eles cultuavam, que eles serviam. Havia todo tipo de pecado ali: homicídio, prostituição, todo tipo de maldade havia ali em Nínive. Mas o profeta Jonas, ele prega a mensagem de santificação, a mensagem de arrependimento, semelhante à mensagem de Cristo. Ele caminha no meio daquela cidade de pessoas completamente fora do plano da visão religiosa de Jonas. Mas Deus tinha um plano de libertação para os ninivitas, como Ele tem para todo homem que quiser ouvir e estiver pronto a ouvir a mensagem de arrependimento. Porque de fato Deus não está satisfeito com nossos pecados. Às vezes perdemos tempo olhando para as pessoas, calculando o que está acontecendo, medindo as palavras conforme os escribas, pesando tudo para encontrar lógica, onde na verdade não existe lógica. Precisa existir fé, precisa existir arrependimento em nós para sermos libertos e transformados pelo poder da palavra de Deus. E quando os ninivitas começaram a ouvir, era como se Deus estivesse falando. O profeta não queria. Ele não queria entrar ali, mas quando ele começa a falar, o povo começa a ouvir. O arrependimento tomou toda a cidade de Nínive. Até o rei, ele se arrependeu. Cerca de 120 mil almas se converteram à mensagem de Jonas, porque ele pregou de forma em que Deus o ordenara que pregasse. Ele não queria pregar. Isso estava muito vivo nos registros dos escribas e dos fariseus. Os fariseus, eles detinham muito a santificação também, eles criam na santificação, mas só que eles estavam presos à lei. E nós precisamos crer num Cristo vivo, num Cristo libertador, num Cristo que prega uma mensagem espiritual, uma mensagem viva, onde você não está preso aos homens, nem à lei dos homens, mas você está diretamente ligado a Deus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, No mundo eles pregam que a Santa Maria, ela é mediadora. Isso é mentira de Satanás. Isso daí é uma mensagem maligna, não é mensagem de Deus. O mediador é Cristo, aquele que morreu na cruz. Ele venceu o pecado e a morte ali na cruz do Calvário. Ele venceu a morte ao terceiro dia ressuscitando. Ele tem o poder de transformar a nossa vida. Ele tem o poder de tirar os vícios, tirar toda a maldade, toda a corrupção, todo o adultério, todo o engano. Ele pode tirar da nossa vida. Só Ele pode nos libertar da angústia, da tristeza, da depressão. Jesus pode fazer um grande milagre essa noite na sua vida, se você crê no poder do Senhor Jesus. Jonas ficou 3 dias no ventre daquela baleia. Ele foi engolido. Houve uma tempestade no mar, o mar ia quebrar. Os marinheiros, e o comandante, o capitão do navio, queria saber qual é aquela situação. E Jonas dormia um sono muito profundo. Quantas vezes estamos dormindo, Jesus está voltando e nós não acordamos do sono espiritual, não conseguimos acordar. Mas há uma ordenança de Deus para cada um de nós, de testemunharmos de Jesus, de crer em Cristo para a salvação da nossa vida, de ter uma vida de fé viva. Parece que Jonas estava morto, e há muito crente morto na igreja, e eu não posso me conformar com essa mornidão. Eu não posso me conformar com um sono profundo, mas eu preciso entender que eu estou vivo pelo Espírito de Deus, pela vontade dEle, para resistir, para continuar de pé, continuar combatendo, porque Ele vem buscar, e porque também somos rodeados pelo tentador, que quer parar a nossa fé. O assunto não é com o homem, não se engane, não é com quem prega, mas é com a mensagem de Deus que é viva e eficaz. O assunto seu é com o Espírito Santo. Se Deus está falando com você, tome posse agora. Receba a vida, receba a palavra do Senhor que é viva, é Espírito, é viva. Deixa ela entrar na sua vida, deixa Ele usar você, aleluia. Jonas, a situação dele ficou crítica. Os lançaram lá no mar, ele mesmo pediu. Mas em resumo, a baleia veio, o engoliu. Depois de 3 dias que ele estava ali, ele fez a oração certa. Ele começou a clamar a Deus arrependido.
foi quando Deus ouviu 3 dias para o homem se arrepender totalmente, fazer uma oração que Deus pudesse ouvir, mas também para que se cumprisse essa escritura aqui, que o Senhor usa como exemplo, o profeta mais teimoso de todos, mais rabugento de todos também, porque depois que o Senhor libertou os ninivitas, ele sentou debaixo de uma figueira e começou a se lamentar. Eu queria que eles fossem destruídos. Ele não entendia nada. A Bíblia diz que a registro que ele era calvo, o sol queimava a sua cabeça. Olha só a questão do homem. Irmãos, se nós analisarmos as coisas de Deus pela carne, nós não vamos nunca compreender Deus. Vai ter que ser pela fé mesmo. Você ouvir, você crer, você receber, e aí o Espírito Santo vem sobre nós e nós sentimos a alegria do Espírito. Aí nós tivemos razão para sermos um crente, colocamos a nossa Bíblia debaixo do braço com muita alegria e vamos para a casa do Senhor. E onde quer que nós estejamos, somos visitados também pelo Espírito Santo, porque Ele é vivo. Em meio à tribulação você tem alegria, porque o Espírito de Deus é real, Ele é vivo. Mas você tem um Espírito porque você tem comunhão com Ele. Amém, louvado seja Deus. É isso que acontece. Este é o sinal. Mas o Senhor, Ele diz, olha, os ninivitas creram, eles receberam, houve arrependimento. O rei se vestiu de saco, ordenou que nem os animais se alimentassem. O seu arrependimento foi muito profundo. Deus visitou, os ninivitas foram salvos porque creram na palavra. Em todo o tempo, no tempo da lei e nos dias de agora da graça, aqueles que creem na palavra, eles serão salvos, porque obedecem, porque amam a palavra. Você tem que não só dizer, não, é bonita a palavra, não, é muito mais do que isso. Eu creio na palavra e eu vou praticar a palavra. Eu preciso praticar a palavra, eu desejo praticar a palavra. A Bíblia diz que o justo, ele cairá 7 vezes, porém não ficará prostrado. Haverá momentos que você vai cair, e isso pode acontecer. Satanás vai dizer, não se levanta, mas o Espírito Santo dirá, se levante agora mesmo, e aí você vai se pôr de pé e você vai prosseguir. Nós não somos perfeitos, mas servimos aquele que é perfeito. Jesus Cristo é perfeito. Ele foi sacrificado na cruz, não existia pecado em Cristo, e Ele tem nos motivado a pregar o Evangelho da libertação. Saiba que nós corremos muito risco fora da presença de Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele é como um leão buscando a quem possa tragar, e se ele tomar o seu tempo, você não terá tempo para Deus. Se ele tomar o seu tempo com outros prazeres, você não terá tempo e nem prazer para vir para a igreja. Mas o Senhor manda dizer que você precisa vigiar, você precisa, para que você tenha vida, para que você tenha motivação de vir à casa do Senhor. Você não pode ficar em casa, não pode ficar como Jonas no porão do navio dormindo. Você precisa sair do porão do navio. Aliás, você não deve nem entrar no navio, porque Deus lhe mandou testemunhar dele, então vai e testemunhe. Louvado seja Deus. Depois o Senhor começa a falar sobre a rainha de Sabá, para aqueles escribas e fariseus, para aqueles doutores da lei, para aqueles religiosos, porque a religião não vai resolver coisa alguma. A religião não vai resolver nada, mas é a presença de Deus na sua vida, no seu coração, na sua mente, é que vai resolver todos os seus problemas. Ou seja, vai lhe dar coragem para você continuar vencendo e avançando e crendo e tendo confiança em meio à tribulação, sem se deixar, sem temer o mal, sem temer as ações do inimigo. Nesse momento eu me lembro logo de Davi. Os grandes homens de guerra tremiam os seus joelhos quando ouviram a voz de Golias no campo de batalha. Todos tremeram. Eles estavam prontos para a guerra. Eles eram vencedores, mas eles tremeram. Há momento que nós vamos tremer também. Mas Deus levanta um garotinho, um adolescente, sem medo nenhum, porque possuía fé. E é essa fé que eu preciso ter na minha vida para continuar de pé. Você quer ter a fé que Davi tinha? Porque Davi só via um incircunciso e um derrotado, porque ele sabia que ele servia ao Deus de Israel, o Senhor da guerra, o Deus Todo-Poderoso. É esta visão que todo crente precisa ter. É esse Deus que todo crente tem e que precisa se manifestar para você crer na salvação da tua alma. Porque quando a vida passar, quando vier aquele momento em que Deus te chamar, você precisa saber para onde vai a tua alma. No mundo não há esperança, e nenhuma religião tem. Muitos acreditam que tudo encerra aqui. Não há nenhum privilégio, não há nenhuma cobrança após a morte.
Mas eu quero dizer para você que há sim, aquele que morrer sem o Senhor, ele vai para o Hades, ele vai para o inferno, a sua alma vai para lá. É claro que a sua carne volta ao pó, mas o Senhor, ele foi preparar um lugar glorioso para a tua alma, um lugar de descanso. E sabe, existem muitas provas disso, e uma dessas maiores provas é a presença de Deus que atua em sua vida agora mesmo. Quando você vai orar e você sente o Espírito Santo de Deus, quando você é tomado por uma alegria inexplicável, você já sabe que é o Espírito de Deus que habita em você. E isso é prova de que há uma aliança tua no céu com Deus, e que o Senhor virá buscar a igreja e você vai subir com Ele em nome de Jesus. Eu vou dizer, olha, amado irmão, adore, glorifique o Senhor. Eu sei que tem dia que você não consegue nem abrir a boca, tem dias difíceis, mas a todo instante vai glorificando, vai adorando, porque Deus, Ele ouve, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele é onipotente, e Ele sim tem poder sobre todas as coisas. E a rainha de Sabá foi ali conhecer Salomão, e ali ela encontrou Deus. Quando ela declarou, eu nunca vi tanta sabedoria. Ela trouxe muitos enigmas para aquele homem sábio. Ela se preparou para encontrar com ele. E quando ela abriu a sua boca, ele respondia tudo que ela veio já preparando, todos os enigmas, ele respondia, dada a sabedoria do Espírito que estava sobre a vida dele. E quando ela começa a contemplar toda a glória do reino de Salomão, como os criados ali atuavam, como ele administrava tudo aquilo pela sabedoria do Espírito de Deus que estava sobre ele, ela começou a crer e disse assim, realmente esse Deus é tremendo. Esse Deus que você serve, Ele é o maior de todos, Ele é o único Deus. E ela creu em Deus, vendo a glória de Deus na vida de Salomão, a sua riqueza, o seu comportamento, a sua sabedoria. Então, meu irmão, quero dizer para você uma coisa: você consegue ver Deus facilmente, se você quiser. Quando você contempla a natureza, o Espírito de Deus fala contigo. Se você olhar para você mesmo, você percebe o quanto você é frágil, mas o quanto você também é valioso. Como é complexo, né, a sua visão, como é complexo o seu corpo físico. Parece frágil, né? A qualquer momento podemos partir, mas a ciência não consegue, né, duplicar, né, você, né, a sua identidade é única, o seu DNA é único, a íris do seu olho é única. Você imagina bilhões e bilhões de pessoas, não se repete isso. Isso daí é Deus provando para nós que há algo especial com cada um de nós, porque Deus é Deus, irmão. A questão é que Deus é insondável na sua grandeza, Ele é maior, Ele é tremendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele diz que nós precisamos encher a nossa casa espiritual da sua presença. Toda casa precisa ser adornada, ela precisa ser vazia, precisa estar limpa, mas também precisa ser habitada e ser habitada pelo Espírito Santo. Então convido você a convidar o Espírito Santo para que habite na sua casa espiritual, de forma total, esclarecendo todas as coisas e respondendo, porque o Senhor, Ele tem um plano de salvação profundo para a tua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou estar passando a palavra ao nosso pastor, mas eu gostaria que vamos colocar de pé, irmão, nesse momento, por favor. Eu gostaria de fazer um convite a você que gostaria de entregar sua vida a Cristo hoje. Você que creu nesse Deus tremendo, aleluia, você que crê nesse Deus que pode todas as coisas. Eu sei que você crê, mas eu lhe convido a dar um passo à frente e vir até aqui para que nós possamos orar pela sua vida, porque você é o nosso irmão em Cristo. E eu lhe convido agora mesmo para que você venha em nome de Jesus, aleluia, para que você receba o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua alma. Toma essa decisão, tenha coragem, creia, porque é grande a obra de Deus na tua vida. É maravilhoso crer nesse Deus. Lembre, Satanás, ele vive rondando a vida do homem para trazer tribulação, e ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor tem uma promessa de vida eterna para a tua vida, aleluia. Quero estar passando assim a palavra ao nosso pastor, amém, em nome de Jesus. Eu creio que esta palavra edificou a sua vida. E gostaria agora de continuar adorando o Senhor com uma canção que tem como tema o Espírito de Deus, em espírito e em verdade.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, irmãos. Jesus é maravilhoso. Muito bom, viemos até aqui e agora nós vamos estar orando ao Senhor. Eu gostaria de convidar você para participar desta oração. E se você tem um pedido de oração também, você pode enviar para nós, tá bom? Que nós estaremos intercedendo por vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Estaremos aqui clamando ao Senhor por sua vida e agradecendo também ao Senhor por Ele ter nos conduzido até este momento. Foi realmente maravilhoso, uma experiência muito legal. Deus abençoe. Vamos estar orando ao nosso Deus. Pai Santo, ao Teu nome, Senhor, rendemos o louvor, Senhor, a majestade, a força, reconhecendo, ó Deus, que só o Senhor é digno e todo o poder pertence ao Senhor. Pai, nós queremos dedicar ao Senhor toda a adoração, todo o louvor, todo esse trabalho. Obrigado pela vida do Fabinho, do David, de todos que fazem parte desse ministério. Todos estão envolvidos nesse projeto. Sejam todos abençoados. E vocês que estão ouvindo, participando, também, com certeza, estão todos neste mesmo propósito, neste plano de Deus para nossas vidas. Que sejam todos muito edificados, que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe, que Deus prospere a sua vida, que Deus traga também sobre aquele que está necessitado de uma oração, de uma libertação, que nesse momento também você receba do Senhor, né, a sua libertação, a sua visita, que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida, te abençoando, te libertando. Esse é o desejo do nosso coração e nós cremos
Conforme diz a Bíblia, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós com certeza clamamos, oramos no poder do nome daquele que verdadeiramente é justo, né? Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Deixa a luz do céu te iluminar e dissipar as trevas que houver. Algo novo vai acontecer quando a luz de Deus brilhar em você.